Olá, Jornal Esporte News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Sob vaias da torcida, São Paulo empata com o Atlético Paranaense por 0-0 no Morumbi. Palmeiras bate Ceará por 2-1 no Paulo Machado de Carvalho e mantém liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians empata com Vitória por 2-2 no Barradão. Você também confere a vitória do Flamengo sobre o Paraná por 4-0, a do Fluminense sobre o Galo por 1-0 e o empate do Grêmio com o América Mineiro. Além disso, coletiva de Diego Aguirre e Felipão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Esporte News. No Morumbi, em São Paulo 0, Atlético Paranaense 0. Inacreditável. São Paulo está numa draga, meu Deus do céu. Há 42 dias o São Paulo não ganha o jogo. A sequência é grande, sem jogar um bom futebol. O time já não encaixa mais. A torcida já está parando de comparecer. Está ficando extremamente chateada com o time, que é um time muito diferente do time do primeiro turno. O meio-campo já não é mais tão consistente. Não cria tantas jogadas quanto criava no primeiro turno. Não é um time tão efetivo, que tinha competência como sua grande marca. O Sidão nem se fala. Aí jogou no Morumbi, dentro de sua casa, com 13 mil torcedores. A média de público do São Paulo é 39 mil torcedores. A torcida está ficando chateada e com razão pelo medíocre futebol apresentado pela equipe do São Paulo. Atlético Paranaense foi melhor na partida. São Paulo não conseguiu se impor dentro de casa. A situação do São Paulo, com 53 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, não é preocupante para não cair lá para décimo primeiro lugar. Agora o título, que parecia tão evidente que o São Paulo iria brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo futebol consistente que apresentava, pela união da equipe, pela competência da equipe, tudo que o São Paulo não tem nesse segundo turno. Agora é um time patético, que não vai pro ataque, que é dominado por todos os times que joga. Outra coisa, tira o Sidão do gol. O Sidão não é goleiro pro São Paulo, pelo amor de Deus. Ele não é um bom goleiro, não faz grandes defesas e a torcida está cobrando mudanças na equipe. Enquanto não mudar, o São Paulo não sai do canto e só vai continuar nesse debacle vertiginoso que segue. E parabéns ao Atlético Paranaense, que é um time que joga muito bem todas as suas partidas, é muito forte dentro de casa, se impôs lá no Morumbi, jogou melhor que o São Paulo, criou mais, chutou mais, por pouco não saiu com a vitória e está numa posição que não merece estar. E eu digo, São Paulo não merece estar entre os 4 primeiros colocados e o Atlético Paranaense não merece estar na posição que está no Campeonato Brasileiro. A partida do São Paulo foi uma vergonha e a torcida tem que vaiar, tem que cobrar mesmo. Falando do jogo, foi um jogo muito disputado, oportunidades para ambos os lados, mas nada comparado ao São Paulo do primeiro turno. O meio-campo do São Paulo já não funciona mais. O Nenê saiu sem falar com a imprensa. O Diego Souza saiu sem falar com a imprensa. Tem que falar com a imprensa nas horas ruins também. Tem que falar com o torcedor da equipe do São Paulo. O Nenê e o Diego Souza, que são grandes pilares da equipe do São Paulo, do meio-campo muito forte que tinha o São Paulo e parece que não tem mais. Parece que o São Paulo do primeiro turno é outro time. Parece o São Paulo do ano passado. O São Paulo incompetente. O São Paulo em que a torcida, em certos momentos, abandona, né? Mas a torcida do São Paulo comparece muito. Mas nesse jogo, em especial, não compareceu pela fase da equipe. São 42 dias que a torcida cobra mudanças. E o Aguirre não faz nada. Ele não muda o time. Ele repete a escalação. Não faz absolutamente nada. O que parece é que ele não está nem aí para a situação do São Paulo. Aguirre, o que você vai fazer para mudar? É normal, isso aí, uma oscilação. Não é oscilação. Oscilação é 1, 2 jogos. São 6 jogos que o São Paulo não ganha. Isso aí não é oscilação mais. Isso aí é uma queda. Isso aí é um debacle do São Paulo no segundo turno. Se a situação não mudar, é muito preocupante que o São Paulo fique até fora da Copa Libertadores do próximo ano.
Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, o Sport 3, Vasco 1. Finalmente o Sport ganhou, hein? Toda segunda-feira eu venho aqui falar das derrotas acachapantes do Leão da Ilha do Retiro, mas finalmente eles ganharam. Finalmente eles conseguiram apresentar um bom futebol, derrotar algum time, e o predestinado para ser derrotado pelo morto Sport na tabela do Campeonato Brasileiro foi o Vasco, né? Agora eu vou chamar a atenção para um lance que vai aparecer no final da minha análise. É o pênalti marcado para a equipe do Sport. O jogador do Sport que sofre a penalidade muito bem marcada pelo árbitro, eu não vou discutir se foi pênalti, porque na minha opinião foi. Agora, ele sofre o toque e segundos depois, quando ele dá uns 2 passos, é que ele cai. Aí me dá dúvida, aquilo era pra derrubar? Na minha opinião foi pênalti. Agora, ele deixa a duvidar quando ele dá uns 2 passos para poder cair no chão. E o Sport dominou a partida. Com o apoio de seu torcedor, conseguiu essa vitória que é muito importante para a equipe do Sport, para poder voltar a brigar para sair da zona do rebaixamento. Apesar de que eu não vejo perspectiva de Sport sair nem tão cedo da zona do rebaixamento, porque ainda não convence no seu futebol, ainda não convence, ainda não joga o futebol que pode apresentar a equipe do Sport, né? E não vai ficar lanterna porque o Paraná é morto. Volta a brigar para sair da zona do rebaixamento, agora ainda falta muita coisa. E como o Vasco consegue perder para o Sport, hein? Ganha do Cruzeiro e perde para o Sport. Então mostra como a equipe do Vasco é instável, ganha de uma equipe tão forte como o Cruzeiro, tudo bem, reserva, mas ganha e perde para o Sport. Vocês vão ver agora, me desculpa, disse Sport 3, Vasco 1, na verdade o jogo foi Sport 2, Vasco 1, me perdoe. Agora olha aí, daqui a pouco a gente vai mostrar, olha, ele dá mais de 3 ou 4 passos depois de que ele sofre a suposta penalidade. Aí não dá, né? Aí fica patético, só não foi mais patética que a cobrança, periclitante. Agora vocês vão rever mais uma vez o pênalti que a equipe do Sport sofreu. O jogador, olha aí, 1, 2, 3, quase 5 passos para poder sofrer a irregularidade. Uma vergonha. Mudo minha opinião e você mude também, torcedor. Veja que foi simulação. Na minha opinião, ele toca e visa apenas a canela do jogador do Sport. Agora o jogador do Sport faz essa ceninha oportunista depois que vê que sofreu um pênalti, possivelmente. Então ficou assim lá na Ilha do Retiro, em Pernambuco, Sport 2, Vasco 1, e o Sport finalmente consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. No Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo 0, Bahia 1. Que jogo, hein? Grande jogo de futebol na tarde de sábado, muito disputado lá no Rio de Janeiro. Tivemos um primeiro tempo eletrizante, grandes oportunidades tanto para o Bahia quanto para o Botafogo. Um jogo que saiu barato para ambas as equipes, porque no mínimo era para ter sido um jogo de 2-2, 3-3, porque que jogo, grandes oportunidades, equipes indo para cima com coragem. Então parabéns ao Bahia e parabéns ao Botafogo. Agora uma vitória muito importante para o Bahia, uma vitória de afirmação. O time vence e o time convence, mas o Botafogo perde também, sabendo que fez uma grande partida, que jogou muito bem e tá de parabéns pelo que fez na partida diante da equipe do Bahia. Primeiro tempo muito disputado, segundo tempo tivemos um pequeno predomínio da equipe do Bahia, tanto que conseguiram fazer o gol e sair com essa vitória importantíssima lá do Rio de Janeiro na luta pelo rebaixamento. Cada ponto é muito válido. Bahia 1, Botafogo 0, grande jogo de futebol na tarde de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Veja o gol da equipe do Bahia, levantamento na área e o toque de cabeça. Independência em Belo Horizonte, América Mineiro 1, Grêmio 1. Esse jogo aí, primeiro tempo dominado pela equipe do América Mineiro, teve controle da partida, tanto que saiu na frente da equipe do Grêmio. Primeiro tempo do Grêmio foi péssimo, segundo tempo um jogo muito morno, muito equilibrado entre as duas equipes. O Grêmio fez o seu gol
por meio de um pênalti muito bem marcado pela excelente arbitragem da partida, conduziu de forma maestral o jogo. Agora o Grêmio foi totalmente dominado pelo América Mineiro. América Mineiro perdeu muitas oportunidades, poderia ter saído do Independência com resultado melhor para cima da equipe do Grêmio, porque jogou muito bem, jogou melhor que o Grêmio e sem dúvida merecia sim a vitória pelo ótimo futebol que apresentou. O Pacaembu em São Paulo, Palmeiras 2, Ceará 1. E o Palmeiras vence mais um e segue na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas no início da partida só deu Ceará. Ceará estava indo para o ataque, se impondo na casa do Palmeiras. Mas aí o Palmeiras teve um pênalti marcado a seu favor. Um banho de água fria em cima da equipe do Ceará, que naquele momento jogava bem, jogava no ataque, estava pressionando a equipe reserva do Palmeiras. Mas aí teve o pênalti muito bem marcado pela arbitragem. E aí também muito bem batido, rasteiro no meio do gol. E o Palmeiras abriu o placar no Paulo Machado de Carvalho. Bruno Henrique aos 15 do primeiro tempo. Depois disso aí, o Palmeiras jogou bem, conseguiu se impor, criou oportunidades. Apesar de o Ceará ainda ter tido um tempo de glória, ainda ter pressionado durante um tempo a equipe do Palmeiras, o que foi uma surpresa para mim. E o Palmeiras, é bom destacar, jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. E isso é muito difícil. Joga lá no Pacaembu, um jogador a menos. O Ceará pressionou, mas não conseguiu ser efetivo. Aí o belo gol do Palmeiras. Bruno Henrique de novo. 2 gols na partida. Esse é aos 34 do primeiro tempo. O Daverson foi expulso no final do primeiro tempo. Uma falta muito dura feita por ele. Levou vermelho direto. Vermelho muito bem marcado pela equipe de arbitragem, que foi exemplar nessa partida. E pro Ceará fica aquele gostinho de poderia ter feito um jogo melhor, poderia ter sido efetivo e poderia ter arrancado o empate do Palmeiras. Não foi a melhor partida do Palmeiras, porque é um time reserva também, é bom de se analisar isso aí. E aí o gol do Ceará, Arthur Cabral aos 10 do segundo tempo, Palmeiras 2, Ceará 1. Palmeiras estava com o time reserva, mesmo assim conseguiu jogar bem e manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo o time não jogando tão bem, o Palmeiras já apresentou futebol melhor nesse Campeonato Brasileiro. É um time que desempenhou seu papel. O papel que foi designado ao time do Palmeiras reserva foi ganhar essa partida no Pacaembu, não sofrer muitos riscos, e foi isso que aconteceu. Mesmo o time não jogando tão bem como vinha jogando, é um time reserva, mesmo sendo acostumado a jogar, mas conseguiu a vitória, isso é importante, garantiu os 3 pontos e segue na ponta do Campeonato Brasileiro. Fizeram muito bem o seu papel. Já o Ceará poderia sim ter saído arrancado empate do Palmeiras, porque estava pressionando. O momento do pênalti da equipe do Palmeiras, né, que o jogador do Ceará ficou com o braço erguido, não sei pra quê, não entendo. Eles ainda não entendem que braço na área para ficar colado ao corpo, não braço levantado. Foi isso que ele fez, acabou prejudicando a equipe do Ceará. Ceará atacava com intensidade. 7, 10 minutos quando ocorreu o primeiro gol da equipe do Palmeiras, e um pênalti que poderia sim ter sido evitado com menos irresponsabilidade do jogador do Ceará. E o Bruno Henrique, sem dúvida, o melhor da partida. Um jogador que é muito importante, ele fica no banco de reservas às vezes, mas quando entra, consegue desempenhar um bom papel, fazer o que lhe é designado. E o Palmeiras consegue a vitória no Paulo Machado de Carvalho. Palmeiras 2, Ceará 1. Boa noite, Felipe. Boa noite. Qual a sua visão desse resultado de hoje? Claro, importantíssimo para o Palmeiras, mas o time em alguns momentos ali passou um sufoco grande, e eu queria saber sua opinião também com relação à arbitragem. A arbitragem já foi falado pelo Alexandre Matos. Sobre a minha equipe, eu tenho que parabenizar meu grupo, porque da forma como eles se comportaram durante
durante 50 e poucos minutos. Foi uma forma realmente de valorização daquele grupo, daquele pessoal que se dedicou para conseguir o resultado e para continuarmos ainda brigando pelo título nacional. Acho que eles deram um grande passo no resultado de hoje, porque era um jogo extremamente difícil por uma série de detalhes, e que a ultrapassagem de um adversário, como foi no caso hoje, na forma que foi, é importante para que esse espírito de brigarmos pelo título permaneça entre nós. Filipão, parabéns aí pela vitória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Bruno Henrique pra gente e sobre esse terceiro cartão amarelo dele e de que maneira prejudica ele ficar de fora dessa partida contra o Flamengo. Prejudica normalmente, porque ele é o capitão da equipe, é um dos grandes jogadores da equipe. Estranho. Só isso que eu digo. Estranho. O que eu vou dizer? O jogador não tem uma marca nenhuma na meia, não tem uma marca nenhuma não tem nada. O juiz não marca falta, depois volta. Só é estranho. Fazer o quê? Não dá para entender. Como eu não consigo entender, também não consigo para te descrever uma outra situação. Muito boa a atuação do Bruno Henrique em todos os sentidos, além dos 2 gols. Hoje era o dia do seu aniversário, coroar com 2 gols é maravilhoso, e nós tínhamos uma ideia com o Felipe Melo, a colocação do Bruno Henrique, para que tivéssemos um equilíbrio naquele meio, e foi equilibrado até o momento da saída do Davidson. E ele é um grande jogador, eu acho que hoje é um dos excelentes meias que o Brasil possui. Filipão, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Sem o Gustavo Gomes, muita gente imaginava que Dracena e Antônio Carlos brigariam por uma vaga para jogar ao lado do Luan. Queria te ouvir sobre a opção de colocar os dois em campo, se foi pela manutenção do entrosamento e também já pensando na quarta-feira, porque eles não jogavam há 15 dias. Porque nós treinamos toda semana, todo mês, desde que estamos aqui, e observamos que o entrosamento do Antônio Carlos com o Edu é muito grande. O entrosamento do Luan com o Edu já não é a mesma coisa. O entrosamento do Luan com o Antônio Carlos, eu teria que trocar o Antônio Carlos de lado, porque o Luan joga muito mais pela direita. Portanto, é manutenção de uma dupla. E as duplas que estão sendo compostas pelo Palmeiras são duplas que casam muito bem. Então, hoje, nós optamos por essa dupla. E agora pensar no jogo do Boca, como é que vamos fazer. No Barradão, na Bahia, vitória 2, Corinthians 2, inacreditável. Jogue o Corinthians com a equipe da parte de cima, da parte de baixo da tabela, o Corinthians é o mesmo. Medíocre, retranqueiro, sem poder de reação, defesa fraca, ataque improdutivo, meio campo patético, é sempre a mesma coisa. Jogou com Vitória, metade do primeiro tempo foi totalmente dominado pela equipe do Vitória. Depois até que melhorou um pouco, começou a equiparar a partida, mas mesmo assim o Vitória tendo as melhores oportunidades. E aí faz um gol no final do jogo, em vez de segurar, toma o gol no final do jogo de novo. Por quê? Porque o ataque não produz, é um time exacerbadamente retranqueiro e a defesa não está funcionando. Aí dá em que o Corinthians perde 2 pontos importantíssimos em um jogo em que dava para segurar se o Corinthians fosse um time consistente, mas não é. Eu não estou pedindo pro Jair Ventura tirar leite de pedra, porque o elenco do Corinthians é ruim mesmo. Agora, o que ele tá fazendo, colocando o Corinthians cada vez mais retranqueiro, perdendo jogos, perdendo pontos como ele está perdeu 2 pontos importantíssimos aí diante da equipe do Vitória. Você vê como o Vitória joga bem nessa partida quando se compara ao Corinthians. A partida de ontem foi uma vergonha. E aí você vê, no final da partida, o Vitória tem perseverança, tem força, teve uma defesa consistente, um ataque produtivo e o Neilton conseguiu fazer o gol e empatar o jogo. Pro Vitória, o resultado foi ótimo. Pro Corinthians, mais uma vez, foi uma vergonha. Patético o resultado, um empate acachapante.
Para deixar bem claro, enquanto o Jair Ventura não modificar esse estilo de jogo do Corinthians, o time não vai para frente. Já não tem um grande elenco. O jogo que fizeram ontem foi uma vergonha. Não estão brigando por nada no Campeonato Brasileiro. Eu estou seriamente preocupado com o Corinthians. Não brigam por Libertadores, não brigam por Sul-Americana, título nem se fala. Então o Corinthians vai cada vez mais caindo na tabela do Campeonato Brasileiro. E isso é perigoso, porque o Corinthians precisa ganhar pontos para ter uma posição digna na tabela do Campeonato Brasileiro. E a posição que o Corinthians está é indigna pela história do clube, mesmo que o elenco não seja bom. Agora, filosofia de trabalho do Jair, pelo amor de Deus, o Corinthians não joga para ganhar, joga para não perder. É um time extremamente retranqueiro. Não joga para fazer gol, não joga para ganhar. Joga para se defender, joga para não perder. Eu tenho a impressão de que o pensamento do Jair Ventura é o seguinte: não perdi o jogo, tô no lucro. É isso que a torcida do Corinthians quer? É isso, perder a Copa do Brasil dentro de casa? É isso que a torcida do Corinthians quer? Perder um jogo que já estava praticamente ganho, porque esse empate é praticamente uma derrota, porque o Corinthians estava ganhando o jogo até os 46 minutos do segundo tempo, e o time não tem uma defesa consistente, não tem um poder de reação, conseguiu fazer os 2 gols por falhas da defesa do Vitória. Então, um empate acachapante para medíocre equipe do Corinthians. Resultado 0-0 em casa, e ao fim da partida a torcida vaiou. Como que você encara também essas vaias da torcida? Boa noite para todos. Acho que obviamente nós queríamos ganhar e precisávamos a vitória em casa. Não aconteceu. Então temos que continuar y pensar en ganar el próximo. Más siento que el team hoy mostró otro espíritu. Brigó, fue intenso, tuvo actitudes. Tal vez faltó juego, pero en eso siento que mejoramos. Nos faltó jugar más y finalizar mejor. Tuvimos situaciones bastante propicias para encontrar el gol y no hicimos, y bueno, acabamos pagando caro y não pudimos vencer o jogo. Aguirre, eu queria que você explicasse a decisão de sacar do time titular o Jusilei e o Nenê, e também saber de ti, é mais para que eles pudessem descansar ou é algo que pode acontecer na sequência do campeonato? No, mudé alguna cosa, también juego anterior jugó Lisiero, ahora no, y tenía más 2 jugadores suspensos, y entonces de último juego a este tenía 5 jugadores que eran diferentes más. Es parte de lo que yo tengo que hacer, buscar alternativas, variantes. El team está teniendo dificultades y no tengo que encontrar alguna solución. Y entonces yo normal que meu trabajo buscar diferentes opciones, como aconteció hoy con Loan y con Carneiro, que bueno, dieron, acho que hicieron um jogo bom. Aguirre, quando o São Paulo era líder do campeonato, também encontrava dificuldades de atacar algumas equipes aqui no Morumbi. O São Paulo já encontrava dificuldades ofensivas quando era líder do campeonato. É verdade. E você opta por trocar peças, mexer em nomes, mas não no sistema de jogo do time. Você já pensa ou você repensa, já considera repensar e mudar o esquema de jogo e tornar o São Paulo um time mais ofensivo? É uma possibilidade, mas no momento tenemos que voltar al nivel que este time teve, y acho que para eso precisamos a victoria, que muchas veces muda bastante cosa. Tenemos que continuar, tenemos que acreditar en nuestras fuerzas y que los jugadores
con la actitud de hoy, con la entrega, con el espíritu que São Paulo fue a jugar, vamos a voltar, eu siento, rapidamente a encontrar as vitórias que estamos necessitando. Uma grande novidade na Vila Capanema, no Paraná. Paraná 0, Flamengo 4. Uma grande novidade, como eu disse, realmente. Flamengo goleou o Paraná, né? Grande jogo de futebol, totalmente dominado pela equipe do Flamengo, né? O Paraná vai morrer no Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Não vai sair desses 17 pontos. Eu acho que é uma pontuação tão baixa que nenhum time que foi rebaixado na última posição teve essa pontuação. Não sei como o Paraná foi para a Série A. E parabéns ao Flamengo. Jogou demais e não fez mais que obrigação também. Porque contra a medíocre equipe do Paraná tem que se golear mesmo. 5 ou 6-0. Porque a equipe é totalmente medíocre. É uma equipe totalmente inoperante. Parabéns ao Flamengo. Conseguiu ter um ataque muito eficiente. Uma defesa muito sólida. Se bem que nem precisava, né? Qualquer time que for jogar com o Paraná ganha o jogo. E ganha de goleada, né? Não precisa ter uma defesa sólida, um ataque produtivo, apenas precisa ter um mínimo de competência para estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns pela vitória, Flamengo. Todos sabemos que o Paraná está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Toda rodada a gente tem que falar a mesma coisa. Infelizmente, a equipe do Paraná, ver jogo do Paraná não tem graça. Dar palpite para jogo do Paraná não tem graça. Todo mundo já sabe o resultado. Aí vamos lá, Paraná e Chapecoense. Chapecoense 2-0. Flamengo e Paraná. Flamengo 4-0. Então sempre sabemos que o Paraná vai ser goleado. Não sei como o São Paulo no primeiro turno não goleou a equipe do Paraná e no melhor momento, hein? Olha como são as coisas, mas a torcida é muito fiel. Lá na Vila Capanema, apoia muito o time, mas é muita paciência com esse time do Paraná. E parabéns à equipe do Flamengo, viu? Jogou muito bem na partida, teve total controle do jogo e conseguiu uma vitória muito importante e ainda tá ali brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, em Belo Horizonte, Cruzeiro 3, Chapecoense 0. E o Cruzeiro consegue uma grande vitória. Perdão, não foi no Mineirão, foi no Independência. Mas, sem dúvida, uma grande vitória. Aí o gol do Thiago Neves aos 20 do primeiro tempo. O jogo totalmente dominado pela equipe do Cruzeiro. Teve o controle da partida, foi muito eficiente. Cruzeiro, mais uma vez, se mostra uma equipe letal. Vai pro contra-ataque, vai pro ataque e consegue fazer o gol. E a defesa, mais uma vez, muito consistente e não deu chances para a equipe da Chapecoense. Depois, o Arrascaeta, um jogador fundamental no esquema do Mano Menezes, que foi muito importante na final da Copa do Brasil, faz 2-0 para a equipe do Cruzeiro. Não tem a ver com o jogo, mas eu gostaria de conotar, porque agora quando eu estava pesquisando uma coisa aqui no YouTube, tem nenhum download encontrado. Não sei se é uma pane do YouTube, que já teve semana passada, então pode ser novo ou algum problema no meu celular mesmo aí. E o gol do Dedé, Cruzeiro 3, Chapecoense 0. Nesse clássico do futebol brasileiro no Maracanã, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. Vemos esse grande jogo, não foi no Maracanã, mil perdões, foi no Engenhão, tô meio atrapalhado hoje. E aí o contra-ataque do Fluminense fez um grande jogo, o Atlético Mineiro também um jogo muito disputado. E aí, que jogada! E o gol do Fluminense, Luciano, 17 minutos do segundo tempo. Luciano abriu o placar aos 17 minutos, Fluminense 1, Galo 0. Reveja aí como um passe errado, né? Acaba dando uma grande jogada. O Fluminense foi muito competente nessa jogada aí. E veja, uma troca de passes muito eficiente. Uma jogadinha que parecia ensaiada. Ele mete no meio da área e aí acaba colocando no canto o gol do Fluminense. A torcida do São Paulo já perdeu a paciência. Faz 42 dias que o time não ganha uma partida e a explicação do Aguirre nunca é clara por conta do debacle do São Paulo no segundo turno. Ele nunca deu uma explicação que convencesse a torcida de que é uma má fase. Realmente é uma má fase, agora não é mais oscilação, é uma
queda do São Paulo, que é muito preocupante. O time tem 53 pontos e a distância para o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, só aumenta. E o futebol do São Paulo só cai cada vez mais. O São Paulo não é o mesmo do primeiro turno, não é mais tão eficiente quanto era, o meio-campo não funciona como funcionava e o Sidão claramente não é goleiro para a equipe do São Paulo. Sobre o Palmeiras, mesmo com o time reserva por conta de quarta-feira, o Palmeiras desempenha um bom papel, joga um bom futebol e consegue manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Sobre o Corinthians é a mesma coisa. Cada vez mais o Jair Ventura coloca um time cada vez mais retranqueiro. Perdeu 2 pontos porque estava ganhando do Vitória até os 47 minutos do segundo tempo. Um time que tem um ataque inoperante, uma defesa patética e não consegue reagir no Campeonato Brasileiro. Outro que cai cada vez mais. Mas já o Corinthians não é só no segundo turno, é desde o primeiro. O time não está funcionando nessa temporada e com a postura retranqueira do Jair, ele pode jogar com qualquer time. Tanto com Vitória, que a equipe está brigando para não cair, quanto com o Cruzeiro, que é um time que jogou a final da Copa do Brasil e ganhou a Copa do Brasil. Ele joga retranqueiro do mesmo jeito, não consegue se impor, é dentro ou fora de casa. Não dá desse jeito, o Corinthians não vai andar nessa temporada. Sobre o Paraná, que foi goleado pelo Flamengo e não é nenhuma novidade, não sai dos 17 pontos, não vai conseguir evitar a sua queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque todo jogo que vai é goleado, todo mundo sabe a mesma coisa, é muito fácil acertar o palpite do jogo do Paraná. Todo mundo sabe que vai perder, é só acertar o placar aí mesmo. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente volta amanhã com o Jornal Sport News, com tudo dessa rodada do Brasileirão que ainda vai ser encerrada, os gols mais bonitos da rodada e a numerologia também. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.